Maria José Silveira, a mãe da sua mãe e suas filhas. Vamos analisar então essa obra. A mãe da sua mãe e suas filhas é de Maria José Silveira, descreve a vida de 20 gerações de mulheres no Brasil. Então começa em 1500 e vai até 2003 e vai contando essa geração. Ao mesmo tempo, tem um narrador posicionado na contemporaneidade, entremeia essa história das mulheres da família. Então tem um narrador, o narrador é contemporâneo e ele vai fazendo esses fluxos com as histórias das mulheres das gerações dessa família. Então é uma narrativa com fatos históricos, ela realmente usa os fatos históricos, são reais, mas tem os elementos fantásticos, né? Mais precisamente são narrativas que, como que eu posso dizer, tem uma quantidade excessiva de detalhes, de datas, mas elas não interrompem o fluxo, porque está bem intrínseco ali na narrativa, não precisa parar para falar isso aconteceu em tal ano. Não, faz parte da vida dos personagens, dos acontecimentos. Então, relacionam todo tipo de mulheres. Índias, cafuzas, negras, brancas, mulheres valentes, confusas, determinadas, covardes, lutadoras, alienadas, mulheres sujeitos e mulheres objetos. É a árvore genealógica dessa família da estilista Maria Flor, que é a personagem da história, a narradora. Nesse momento, o narrador não é identificado quando começa o texto. Começa contando, então, ele é um contador de casos aí, a gente não sabe, na verdade, quem é esse narrador que está contando a história. Então, até chegar no final da narrativa, onde que se percebe que o narrador é a Maria Flor, que está esperando um casal de gêmeos, e está contando a história da geração da família dela para as crianças ainda dentro da barriga. A diferença do romance histórico tradicional para esses romances de ficcionalização de personagens históricas está em emprestar essa verossimilhança narrativa e localizar dentro do tempo a ação das mulheres. O que acontece? Então a gente não pode, que ela não queria, Maria José Silveira, ser encaixada com uma escrita, digamos assim, feminina para contar a trajetória das mulheres. Não, ela pegou os fatos históricos e incluiu as mulheres nesses fatos históricos e contou então a versão delas dentro desses fatos, como aconteceu. Então vai ter a mulher que é protagonista nas ações, mas vai ter também a mulher que era submissa, que era objeto, ou que era alienada também, que nem percebia que era tudo isso. Então vai ter isso nessas 20 gerações. No texto, então, começa com a Índia, em 1500, e vai até chegar na Maria Flor. E aí se perpassam muitas... São 20 gerações, muitas misturas, enfim, de raça, de crença, até chegar no que ela é hoje. Essa mistura da brasilidade, digamos assim. A diferença, então, desse romance histórico é exatamente essa ficcionalização, esse fantástico, ter como se fosse a família da Maria Flor, passou por todos os tipos de raças e miscigenações possíveis brasileiras, né? Isso seria bem fantástico. Ela coloca como se, sim, os brasileiros perpassaram por tudo isso. Essa é a ideia. Todo mundo tem um pouco de cada povo que aqui viveu. A mãe da sua mãe e suas filhas é metaficção, né, que é a história falando da própria história. E metaficção historiográfica, porque ao mesmo tempo que se aposta do histórico dentro de uma perspectiva ficcional, questiona ainda a visão tradicional da história. Então ela vai falando sobre isso e vai questionando. Isso a gente chama de metaficção. A ficção falando da ficção, a história falando da história. Essa revisitação é pautada pela inserção da mulher como um sujeito atuante no contexto sócio-histórico, a começar pelo título, que propõe como eixo do texto uma linhagem feminina. Aí ela conta, mas não como se a mulher vai ser a heroína. Não, como aconteceu isso se a história é contada pelas mulheres, por essa geração de mulheres. E é isso.